Márcio, boa tarde. Tudo bem, Gilmar? Está me ouvindo bem, não? Estou. É? Então, perfeito. E você Tudo também? tranquilo. Tudo beleza, como se estivesse Beleza? aqui, viu? Então, tá bom. Que ótimo. Muito bom. Bom, já estamos a praticamente 3 minutos do início, né? Então, em nome da BRH, quero te agradecer aí por você ter aceito o nosso convite para essa live, para falar de mudança de mindset, como mudar vidas e transformar organizações. Quer dizer que a BRH tem se pautado nesses últimos anos, nesse 1 ano e meio que a gente faz parte da gestão, agora como vice-presidente e a Andréia como presidente, com esse propósito, ou seja, de você trabalhar pessoas, né, no sentido de mudança de modelo mental. E essa está sendo a nossa proposta nesses últimos meses. E depois que eu li o seu livro, eu fiquei muito entusiasmado e fiquei muito encantado, na realidade, com o que eu vi nesse livro aqui, né? E aí, depois que conversamos e que você aceitou este convite, fiquei mais gratificado ainda, porque esse é um propósito nosso como a BRH, de na sequência, aí, seja na modalidade presencial ou não, né, desenvolver alguns eventos que você possa participar com a sua empresa, com a Lumen, no caso aí representando o Instituto Arbindia, né? E a gente poder fazer. Você sabe que lá no início nossa proposta era fazer alguns eventos presenciais em abril. Inclusive Sim, seria hoje. é Seria verdade. hoje, né? Seria hoje no período da manhã no Hotel Bourbon. Essa era a nossa proposta, era o nosso projeto. Uma pena que não aconteceu presencialmente, mas a gente conseguiu efetivamente confirmar de forma digital, né? Como a gente chama, e no caso da live, que é o que vem acontecendo nesses últimos praticamente 2 meses já de, Como confir, novo mindset, né? de confinamento, como um novo mindset, que não é fácil, cara. Não é fácil. Confesso para você que está sendo um grande desafio, né? Mas está valendo a pena. Então, mais uma vez, obrigado, Márcio, e você tem aí alguns minutinhos aí para você fazer uma autoapresentação. E na sequência, nós teremos 1 hora aí praticamente de conversa, onde os nossos seguidores farão perguntas, né? Eu espero, pelo menos. Eu vou fazer algumas aqui e a gente, né, vai fazendo um bate-papo aí ao longo desse tempo, ok? Obrigado. Perfeito. Obrigado, Gilmar. Obrigado pela oportunidade aí dada, né, de participar dessa live. É um, é um privilégio estar aqui com vocês durante essa 1 hora. Vamos fazer alguns questionamentos, vamos trazer outras coisas que são do momento para a gente realmente enfrentar esses novos desafios que nós estamos tendo aí. Então, eu sou sócio fundador da Lumen Treinamentos, então a gente tem feito bastante coisas aí durante essa pandemia. E nós também temos uma conexão com outros países, então são 37 países ao redor do mundo, então a gente tem visto diversas coisas acontecerem em outro país, e assim, a gente tem que dar graças a Deus que a China
isso não é nosso vizinho, né? Então a gente foi se preparando para chegar onde nós chegamos. Então é um prazer estar aqui. Conte sempre com a gente. Tem muita coisa que a gente pode falar. Esse livro que você mencionou é um dos meus livros favoritos de uma mudança de mindset pelo Instituto Arbinger. E é muito oportuno para esse momento que nos foi brindado, né? Ok. Você gostaria já que eu entrasse dentro do conteúdo aqui, Gilmar? Eu já vou com tudo aqui. Eu acho que, de acordo com o que a gente fez aquele alinhamento, você pode começar, você começa com o conteúdo, e aí, na sequência, eu vou interrompendo, fazendo questões, assim como os nossos seguidores também. Acho que tornar uma coisa bem descontraída, bem informal, eu acho que vai ser muito, muito produtivo se a gente fizer na modelagem bate-papo, não Legal. fica cansativo e as pessoas também podem efetivamente participar, porque esse é um tema bastante atraente. Mudar modelo mental, eu chamo de modelo mental, não sei se é exatamente isso que você vai enfatizar. De qualquer forma, não é fácil, é o que eu sempre digo. Mudar processo não é tão simples, mas você consegue. Mudar a tecnologia também. Agora, mudar o modelo mental exige um esforço muito maior. Pelo menos é a minha percepção. Vamos ver o que você tem a dizer sobre isso. Não, isso é real mesmo. Mas uma coisa super interessante aqui é a seguinte: tem vezes que nós fazemos mudanças de mindset e elas são conscientes. Ou seja, eu falo, nossa, eu preciso fazer essa mudança e eu vou de atrás e eu realmente consigo fazer essa mudança. Agora, tem outras vezes que o mindset muda a gente. E, basicamente, nós estamos no segundo dessa vez, porque ninguém sabia, 40 dias atrás, 30 dias atrás, que nós estaríamos tão conectados, interconectados virtualmente, que nós teríamos que ficar tanto tempo em casa. Então, isso aí é uma mudança de mindset. E eu falo muito que haverá um novo normal depois dessa crise. E o que nós temos que fazer é nos preparar para esse novo normal. Ah, mas eu já sei qual é esse novo normal? Não. Eu vou saber lá na frente. Mas que vai ter um novo normal, isso é um fato. Não é uma questão, não vai ter um novo normal lá na frente. A gente vai comprar diferente. A gente está fazendo experiências que a gente nunca fez, tipo o que a gente está fazendo aqui. Ia ser presencial, é virtual. Nós começamos a comprar online também. Ao menos eu tenho comprado online. Então, são coisas que nós estamos mudando e nós adotaremos alguma dessas coisas depois que todo esse processo passar. Quanto tempo ele vai durar, a gente não sabe. Uma das coisas que, sim, antes de eu falar sobre mindset, eu gostaria de introduzir aqui, que para a gente ter mais clareza da onde a gente está e para onde a gente vai, eu queria introduzir aqui um conteúdo que nós criamos dentro da Lumen, que é o conteúdo das 3 ondas. Então, no começo de tudo isso daqui, a gente começou a ver lá na China, né, que começou toda a questão da pandemia, depois foi para a Europa e agora está aqui na América. Quando fala América, é todo mundo aqui. E aí a gente começou a analisar o que está acontecendo lá, e aí foi vindo em ondas. Então, por exemplo, hoje a China está na 3ª onda, a Europa está na 2ª e algumas pessoas estamos na 1ª, outros na 2ª, e nós precisamos entender para termos mais clareza. E o que são essas 3 ondas? A primeira onda é justamente o que? É o caos e a incerteza. Então, é quando lá na metade de março, veio para a gente e falou, olha, a partir de agora temos 2 semanas para colocar todo mundo em home office. Aí todo mundo diz assim, home office? E nós fomos para um home office.
Sendo que home office era uma coisa que era impensável de ser feita dessa maneira. Então, fomos para home office. E aí veio o caos. Não tem conexão, não tem isso, não tem aquilo. Como é que eu faço com meus filhos? A escola não está funcionando mais. E aí nós chegamos na segunda onda, que é a adaptação. E adaptação é diferente de conformismo. Uhum. Nós, como pessoas, somos seres adaptáveis. E nós nos adaptamos a todas as situações. Tá? Uma coisa é se adaptar e viver essa nova realidade, outra coisa é simplesmente conformar e dizer, legal. E depois vem a terceira onda. A terceira onda é o que nós chamamos a saída da crise. Cada uma dessas ondas, ela tem alguns comportamentos. A primeira onda é o desapego. É desapego do antigo. Então eu tenho que me desapegar de algumas formas que eu usava antes, de fazer supermercado, de comprar online, de fazer eventos, tá? De me comunicar, de fazer gerenciamento de projetos, de trabalhar com minha equipe. E aí a gente chega na segunda onda. Na segunda onda, que atitude nós precisamos? Nós precisamos uma atitude de sabedoria. Nós precisamos buscar sabedoria na segunda onda. E sabedoria para quê? Para tomada de decisão. Como nós não temos uma analogia ao passado e, tipo, falarmos, olha, 10 anos atrás aconteceu isso, isso e isso, e a gente vai adotar isso e isso, o que acontece nesse cenário aqui, dessa adaptação? Nós temos que trabalhar mais em grupo para quê? Para trazermos cada vez mais informações e nos conectarmos com outras pessoas de diversos níveis, ou grupos de presidentes, grupos de RH, e por isso que a BRH é uma via muito importante, porque é um grupo seleto que traz informação para quê? Para a gente tomar a melhor decisão. E é isso que nós precisamos pedir na segunda onda. E na terceira onda, o que acontece na terceira onda? E ela é preparada na segunda onda, tá? Ela é preparada, planejada na segunda onda para ser executada na terceira. Quando a gente sai da crise, vai vencer, ou vai ter performance, ou vai se sair bem quem for resolvedor dos problemas dos outros. Tá? Então, a gente precisa adotar uma postura e ir se desapegando pouco a pouco daquele modelo antigo que tudo era feito daquele jeito para o novo modelo. Porque vai ter um novo normal. A gente não sabe muito bem qual é esse novo normal. Aí sim, nós, dadas essas ondas, a gente entra aqui agora. O que é modelo mental? O que é modelo mental? Essa é uma grande pergunta que nós nos fazemos muito. Existem diversas teorias, diversas pessoas que falam sobre o modelo mental. São crenças, são valores, é uma mistura de tudo, não é? Mas assim, modelo mental é uma coisa muito profunda. Se eu puder definir em uma frase, né? Modelo mental é o meu jeitão de ser. Meu jeitão. Esse é o meu modelo mental. E modelo mental é o que direciona o comportamento e que nos traz resultado. Portanto, se nós queremos ter melhores resultados, nós precisamos mudar o nosso modelo mental. Aí todo mundo está se perguntando, legal, e como é que eu mudo o meu modelo mental? Isso é uma ótima pergunta. Então, se o meu modelo mental é o meu jeitão de ser, como é que eu mudo o meu modelo mental? Adquirindo uma nova visão de mundo. E que momento... Mas eu acho que aqui é um bom momento, né, para a gente fazer uma intervenção, o jeito de ser, né? Mas, cara, é difícil mudar esse jeito de ser, né? Muitas vezes, quando você... Um dia desses eu assisti uma palestra do Pedro Mandelli, e daí ele, num exemplo que ele dá lá, ele diz o seguinte, olha, tinha algumas empresas que estavam há mais de 4, 5 anos para fazer alguma mudança. E em 24 horas, em função da necessidade, em função realmente da crise, os caras mudaram tudo, né?
E daí não precisou passar por conselho, não precisou aprovar em, em Comitê. comitê, nada disso, eles já estavam adaptados. Tudo bem, vai aprimorando ao longo do tempo, né? Mas você tomou a iniciativa de mudar. Mas isso por quê? Porque você teve a necessidade de fazê-lo, né? Então, a questão é mudar esse jeito de ser, cara. Eu confesso para você que não é fácil, né? E eu concordo com você, e a metodologia, né, o livro de mudança de mindset, ele fala bem isso. A gente tem que estar disposto a fazer essas mudanças. E por isso que, usando o seu exemplo, essa empresa que em 24 horas mudou o modelo mental. Por quê? E aí tem uma coisa interessante, assim, por que todo mundo mudou o modelo mental? E adquiriu uma nova visão de mundo. E possivelmente, quando acabe todo esse nosso cenário aqui, eles não voltem a ser a mesma empresa que eram antes. E eu ouso dizer ainda que vão ser mais produtivos e mais efetivos no dia a dia. Né? O que trouxe? O cenário. Então, eles foram obrigados a mudar o modelo mental pelo cenário. E aqui tem duas coisas que a gente pode sempre, na vida, acontece. Uma é que a gente faz um modelo mental consciente e ele dói menos. E outras vezes ele é um modelo, a gente muda o modelo mental a forceps. É fácil mudar o modelo mental? Pessoal, tudo depende de uma coisa, da maneira que você enxerga o mundo. E aí, Gilmar, eu vou trazer trazer um conteúdo, acho que é bem bacana para esse momento, que são os dois modelos mentais, que é o dentro e fora da caixa. E eu acho que vai resumir um pouquinho do que você trouxe aqui, porque é difícil mudar e porque não é, tá? Conectado Uhum. a tudo isso, como é que a gente adquire essa nova visão de mundo? Adquirindo novas experiências, etc. Tá? Agora, quais são os dois tipos de modelos mentais que nós temos? Primeiro modelo mental é o dentro da caixa. Ou seja, eu estou tão focado no meu que os outros não importam tanto quanto eu. E aí eu trato eles como meros objetos. Eles têm que fazer o que eu quero. E aí eu os trato como meios, eu os uso. Como obstáculo, eu critico, eu reclamo. E como irrelevâncias, eu os ignoro. Ou seja, a pessoa mais importante para mim sou eu. E os outros? Os outros estão aí. Entendeu? Eles estão aí. Mas se eles não fizerem o que eu quero, vai dar crepe. Então, esse é o modelo mental dentro da caixa. Vou dar um exemplo. Banho para minha filha, né, usar uma coisa simples. Banho para minha filha é brincar. Para mim é dar banho rápido. Banho... O que acontece aqui? São objetivos diferentes. Como eu estou focado no meu, quando ela toma banho nos 2 primeiros dias e faz o que eu quero, hashtag tamo junto, super legal, vamos lá. Tá? Depois de 2 dias, ela chegou e começou a reclamar, começou a fazer birra, e aí eu comecei a falar, a aumentar minha voz, eu comecei a falar para ela que não era assim. Depois de uma semana de eu pegando, indo e vindo e brigando com ela, o que acontece? Eu falo para minha esposa, olha, você consegue dar banho nela, se vira. Porque você consegue, eu não consigo. Uhum. Tá? E aí, vida que segue. Mas por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou tão focado no meu objetivo que os outros não importam. E eu não crio esse relacionamento, esse vínculo. Aí, nós podemos falar assim, mas Márcio, de onde veio isso? A gente pode pegar 400 anos atrás e voltar. O que acontece na filosofia do individualismo?
eu importo e os outros não importam. Então, se todo mundo fizer o que eu quero, sensacional, tamo junto. Agora, se eles não fizerem, também está tudo bem, porque o importante é o meu bel prazer. E aí tem o segundo modelo mental, que é o fora da caixa, dentro da metodologia que nós usamos do livro Mudança de Mindset. E o fora da caixa é eu entendo o objetivo do outro, e eu também tenho o meu objetivo. Tá? Só que eu tendo o meu objetivo e o outro tendo o objetivo dele, eu, entendendo disso daqui, levo em consideração o quê? O que a outra pessoa tem como objetivo. Ou seja, o objetivo dele é tão importante quanto o meu. Vou usar o mesmo exemplo da minha filha. Banho para ela é brincar, para mim é dar banho rápido. O que a gente precisa trabalhar aqui? Muito o objetivo comum. Ou seja, eu preciso encontrar um objetivo comum, porque nós somos seres conectados e interconectados. Nós dependemos uns dos outros. Ninguém nasce sozinho. Nós dependemos uns dos outros. E nós precisamos entender qual é o objetivo do outro e depois trazer para o meu objetivo. Uma vez que eu faço isso, eu preciso criar um novo objetivo. Banho da minha filha. Para ela brincar, para mim é dar banho rápido. Quem é capaz de mudar? Eu tenho que mudar a maneira que eu vejo ela. Porque se eu não mudar a maneira que eu vejo ela, ela vai continuar sendo o meu problema. E quando nós estamos dentro da caixa, eu, os outros ou as pessoas são o meu problema. Quando nós estamos fora da caixa, as pessoas que estão ao nosso redor são parte da solução do problema que eu tenho como indivíduo. E quem precisa mudar? Eu tenho que mudar minha maneira de ver o outro. Tá? E aí eu construo um objetivo comum juntos. Exemplo da minha filha. O que é dar banho? É dar um banho rápido, brincando. Ah, mas e se for o banho demorar 1 hora? Tudo bem, porque dar um banho rápido brincando, para a gente é 1 hora. E aqui, e aqui se traz a diferença entre empatia e simpatia. E tem um empático que ele é simpático também, tá, Gilmar? Que é bem interessante, tá? O simpático, ele simplesmente faz porque ele vai ganhar alguma coisa. Agora, o empático, simpático, o que acontece? Ele faz, né, pensando que está no lugar do outro, mas na realidade ainda está no lugar dele. E o que é empatia? É se colocar no lugar do outro, sendo o outro, na condição dele, no momento dele, com as coisas dele, etc. E por isso que é difícil mudar de vez em quando. Porque é difícil eu me colocar no lugar do outro estando no lugar dele. Porque eu tenho mais experiência, porque eu tenho muitas coisas, né? E aí, e isso gera essa grande dificuldade de mudança de modelo mental, porque eu já sei muita coisa, então eu carrego isso comigo. E o que eu preciso adquirir é uma nova experiência. E se colocar no lugar do outro, estando no lugar do outro, não é tão fácil assim. Vou dar um exemplo. Faz algumas semanas eu estava conversando com uma pessoa e ela, sociedade, e ela falou assim, não, mas eu já me coloquei no lugar do meu sócio. Eu perguntei para ela, você se colocou no lugar dela sendo ela, ou você se colocou no lugar dela ainda no seu sapato? E ela falou assim, não, eu me coloquei no lugar dela ainda no meu sapato. Eu falei assim, o que vai acontecer aqui é que você não vai conseguir ter uma conversa fluida, porque você está ficando no seu e ela no dela. Tá? Então, esse é um pouquinho da questão do modelo mental direciona o comportamento. Então, quais são esses dois modelos mentais? Dentro e fora da caixa. O dentro da caixa eu estou tão focado em mim que eu esqueço dos outros. Apesar de eu muitas vezes pensar nos outros, tá? E o fora da caixa não é ser bonzinho, é ser justo com você e com os outros. Perfeito. Agora, pela tua experiência aí nesse tempo com empresas, inclusive em Curitiba, que você faz isso muito, Curitiba é região metropolitana, você tem alguns clientes aqui na região. Agora, me conta o seguinte, ninguém esperava essa crise. De repente, né, isso está aí, a gente não sabe exatamente até quando vai. O fato é que as empresas precisam andar, precisam continuar gerando caixa.
precisam continuar vendendo, precisam continuar. Muitas se reinventaram rapidamente, né? Em alguns produtos, principalmente, né? No caso de fast food, outros aí, com as entregas delivery e tal, de empresas que nunca pensavam em que isso fosse acontecer, hoje se reinventaram e estão tentando sobreviver. Agora, vamos considerar que isso, né, e não está longe realmente de acontecer, se prolongue até o mês de outubro, novembro, né? Pode ser em menor dimensão, mas e aí? Como é que as coisas vão acontecer, né? Considerando que hoje tem todo esse distanciamento social, você chega num momento que você quer voltar para a empresa, porque o home office que saiu uns dias atrás no jornal Valor com o professor da Wharton, dizendo que o home office, inclusive ele citou o Brasil, dizendo que o home office também tem limite, né? Vai chegar um momento que você quer voltar para a empresa, você quer rever a sua equipe presencialmente, né? E aí, como é que nós vamos, né? Tem uma série de lives falando como você fazer a gestão do home office. Só que tem coisas que você não consegue fazer, né? Por exemplo, uma delas é o próprio é o próprio comportamental. Como é que vai ser isso, cara? São diversas perguntas interessantes e aí eu vou abordar alguma delas, abordagens, tá? Tem uma coisa que se a gente for ver quando essa economia vai voltar ao normal, vai ter um novo normal. Então, tem pessoas que estão colocando um pouquinho mais para frente, outras não. Vai depender, obviamente, de algumas decisões, especialmente dos nossos líderes dentro do governo, mas isso de distanciamento. E vou falar um pouquinho do que tem acontecido do outro lado do mundo, tá? Então, por exemplo, Singapura, tem uma questão também deles terem um pouquinho mais de disciplina que a gente, mas eles estão tendo distanciamento. Teve uma questão que eles fizeram, call center, eles dividiram uma equipe em três e colocaram em lugares diferentes. Então, são coisas que têm sido feitas para enfrentar isso daí. Eu acho que um próximo passo, depois, porque quem não pensou, depois de estar um mês, ainda diz, nossa, isso aqui eu quero voltar, eu quero voltar. Tá difícil tudo, tá? E querer voltar faz parte disso daqui. Agora, nós precisamos tomar as devidas precauções para o momento. Então, você diz, o que significa voltar? Vai ter um distanciamento, a gente precisa planejar isso muito bem e não simplesmente sair fazendo de qualquer jeito, tá? E se durar mais tempo, tipo até outubro? Pessoal, se durar mais tempo, né, do que a gente prevê, do que está sendo previsto, a gente vai ter que estar mais junto do que nunca para atravessar esse rio. Eu vou dar alguns exemplos de empresas que têm feito isso daí. Uma empresa do setor automobilístico, por exemplo. Pessoal, uma coisa é você pensar, e tem que pensar no fluxo de caixa, tá? Mas também você tem que pensar como é que você vai sair lá na frente. Porque o que acontece? Não adianta você simplesmente salvar você aqui, salvar na segunda onda, e na terceira onda, todos os seus fornecedores ou sua linha de entrega morreu. Ou seja, não está mais ali. Para quem você vai vender? Então, esse novo momento, Gilmar, ele nos convida mesmo a trabalharmos mais fora da caixa, dentro do objetivo comum, pensando no cenário como um todo. Não é só eu que estou, está todo mundo eu diria assim, está todo mundo no mesmo mar, mas em barcos diferentes. Quem fala que estamos todo mundo no mesmo barco, não estamos no mesmo barco, nós estamos no mesmo mar.
com barcos diferentes, com o objetivo de chegar lá na frente. Agora, dado esse cenário, a gente precisa, né, é aquela questão da corrente. O elo mais fraco é tão importante quanto o elo mais forte. E aqui um vai precisar ajudar do outro. Só que a gente precisa pensar lá na frente. E lá na frente, quando é? Não sei. Mas pensar na cadeia como um todo e trabalhar junto. Então, para quem é gestor, você não sabe tudo. Agora, se você se unir com outros gestores de outras áreas, com sua equipe, perguntar, ouvir, você sabe tudo. Porque com o coletivo a gente consegue saber tudo. E o que a gente mais precisa agora é isso daqui, é se unir. Então, eu estava faz 2 semanas com um grupo de 20 presidentes de empresas, conversando, e eles discutindo. Por quê? O fluxo de caixa, demite, não demite, mantém, não mantém, o que acontece? Vai vir ajuda do Banco Central, dos bancos, não vai? Como é que vai ser do governo? Não vai. Então, você começa a trazer informações, porque você não tem uma analogia ao passado para tomar a decisão tão simples. Então, a gente precisa estar mais junto que nunca. Uma das coisas e aí é uma questão de saúde mental, a gente vai se reinventar, entendeu, Gilmar? A gente está chegando algumas pessoas estão chegando no limite de estar em casa e a gente vai se reinventar. Então, tem algumas pessoas em outros países, tipo, se não me engano, é a França, que as pessoas podem sair das 10 horas da noite às 8 da manhã. Tá? Elas podem correr, fazer o cooperzinho delas, etc. Então, vão ser maneiras diferentes de fazer um montão de coisas, tá? Só que a gente tem um outro agravante, que é a questão da falta de disciplina, algumas vezes, dentro do nosso país, dentro da nossa cultura, que em outros países é um pouquinho diferente. Então, e aí a gente tem que trabalhar, não julgue o outro. Trabalhe para ajudar o outro a sair disso daqui. Tá? Uma coisa é dizer assim, não julgue o outro com modo de reclamar. Você pode vir o julgamento e dizer assim, como é que a gente vai fazer isso aqui diferente? Isso é inovação. Agora, julgar só por reclamar, você não ajuda em nada. Né? E aí a gente não chega, quem sabe, lá no outro lado do mar, né? Então, mas pela avaliação aqui, pelo que eu estou percebendo, aqui tem muitos comentários dizendo que pelo cenário, né, nós estamos na segunda onda. É essa a sua percepção, não? Aí tem diversas coisas, tá, Gilmar? Como país, eu vejo que a gente está na segunda onda, como país, como instituição, entendeu? Como um todo. Agora, tem algumas empresas que a gente tem acompanhado e pessoas, porque isso serve também para pessoa física, que foram para a segunda onda e voltaram para a primeira onda, entendeu? Então vai lá para a segunda onda e diz, não, eu quero voltar para a primeira onda porque tá legal, por causa do desapego, aí volta para a segunda onda. E tem outras empresas que já estão na terceira onda, entendeu? Que são as empresas de delivery, que estão se reinventando, tem consultorias fazendo coisas diferentes. Você vê, própria Google, Apple e Microsoft se unindo, isso jamais aconteceria. Então, são coisas que eles já estão vendo lá na frente. E essa é uma das coisas. Independente da onda que você esteja, como país, nós vemos que nós estamos na segunda onda e vai demorar, quem sabe, ainda um pouquinho, não sei quanto tempo, para a gente chegar na segunda onda, tá? Mas o que é importante aqui é a gente visualizar a saída. Porque senão a gente fica na segunda onda esperando chegar a terceira onda. Tá? Então a gente está na primeira onda, pense na segunda onda. Como é que eu chego lá? Você está na segunda onda, começa a pensar o que você vai fazer para sair na segunda onda. Seja 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, independente de quanto tempo vai demorar, mas pense lá na frente. E planeje na segunda onda. Para que quando você estiver lá, você realmente consiga fazer algo diferente.
E uma das coisas que nós temos visto muito, e aí eu cito um livro que eu acho muito propício também, além do Mudança de Mindset, obviamente, que é o Oceano Azul. Está todo mundo fazendo um montão das mesmas coisas. Tá? Um montão das mesmas coisas. Então, na segunda onda, perceba lá na frente qual é o seu novo Oceano Azul. Tem um novo Oceano Azul lá. E comece a ver. E teste diversas vezes. Vai dar errado? Nós estamos no momento de dar errado. Tá? Porque nós não temos uma analogia ao passado. Então vai dar errado. E se der certo? Pense, e se der certo? O que pode acontecer? Pode acontecer muita inovação. E se der certo, você cuidar dos seus fornecedores e cuidar de todas as pessoas. Que bacana. Tá? Que eu acho que a gente não pode é ficar sozinho na nossa caixinha, dentro da caixa, dizendo, isso aqui não vai me afetar. Tá? No momento, nós estamos todos no mesmo mar. A gente precisa cuidar do barquinho do outro. E quando a outra pessoa está pedindo ajuda, ajuda ela. E quando você, quem sabe, seja a pessoa que precisa, ela vai estar ali do seu lado. Entendeu? Então a gente precisa pensar fora da caixa. Até porque o impacto realmente dessa crise não é só a questão de saúde, né? Isso ficou muito claro desde o início. Quer dizer, ela está impactando em todas as áreas, né? Inclusive de saúde, mas na realidade isso é geral e é global, né? Quer dizer, não é uma coisa brasileira, é uma coisa mundial. Então, quer dizer, você não tem muita alternativa a não ser você se adaptar mesmo. Quer dizer, não tem jeito. E não é o legal que você falou, Gilmar, não é um privilégio nosso estar nisso daqui, pessoal. O mundo está passando por isso. Então, você vê países na Europa, está todo mundo passando por isso, entendeu? E quem eu vejo vai sair mais rápido de tudo isso daqui vai ser quem está mais unido. Então, você vê, por exemplo, a Noruega, a Suécia, a Dinamarca. Dinamarca, eu tive um papo super legal faz algumas semanas, que o próprio sindicato dividiu a jornada de 8 horas para 4 horas para 2 pessoas, para elas ganharem, dividirem o pão. Então, são coisas que seriam imagináveis, mas o momento gerou isso daí. Tá? Então, a gente precisa pensar mais como eu posso realmente trabalhar junto, ajudar o outro e pensar no sucesso do outro. E até em casa, assim, eu estava hoje de manhã falando para uma rádio e surgiu a questão de casa. Até em casa. Nós nunca estivemos tanto tempo juntos em casa. Gente, vamos cair na real. Você precisa um modelo mental bem fora da caixa, porque nós nunca tivemos tanto tempo com o nosso parceiro, nossa parceira, com nossos filhos, tá? Com os vizinhos, se você mora num prédio. Então, isso gera oportunidades, não diria problema, gera oportunidades de interação com todo mundo, tá? Com o vizinho que não gosta porque está em home office, mas tem criança, eu sou pai de 2, então, um de 2 anos e outro de 4. Então, é uma adaptação e a gente tem que trabalhar junto e pensar no sucesso do outro. Qual o sucesso do outro? E ter esse objetivo comum. Uma das coisas que se fala muito dentro do conceito de mudança de mindset, a gente fala bastante, que é o seguinte: qual é o nosso objetivo comum? Mas isso é impossível. Não, trabalhe na sua casa. Qual o objetivo comum de você estar junto com as pessoas que estão hoje dentro da sua casa? Você saberia responder isso? Tá? Para a gente estar mais fora da caixa, a gente precisa estar muito focado dentro do objetivo comum, porque senão vai dar muito conflito. Conflito é bom desde que tenha objetivo comum, porque há divergências. Mas quando há um objetivo comum, fica mais fácil. Né? Sim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho. Eu estou acompanhando aqui aquela, digamos, apresentação que você me mandou,
E eu queria que você falasse um pouquinho, não sei se na sequência está previsto, mas você entraria na terceira onda agora, é isso? O que que... Eu só vou responder aqui tem um comentário que eu estou vendo aqui, Gilmar, que é muito Sim. legal, né? É. As válvulas de escape dos relacionamentos acabaram. Achei muito legal que eu nem não consegui ver a pessoa que escreveu. É, é É alguma interessante, coisa Suplicy. é, entendeu? Alguma coisa Suplicy. Mas é ótima essa indagação, viu, Gilmar? Por É. quê? Porque o que que traz aqui essa questão dos relacionamentos? A gente não teve tanto tempo próximo. Então, a partir do momento que a gente começa a conversar mais com as pessoas, e hoje eu estava conversando com uma pessoa que a Neiva Esteves, que ela criou junto, Cíntia, obrigado, Cíntia, junto com o Cláudio, o Corona Macho. Corona Macho. Corona Macho. E eu achei muito legal isso daí. O que significa Corona Macho? Quer dizer, Corona Macho, eles criaram isso para dizer assim, olha, você precisa sair do seu sofá, levanta a bunda do sofá e vai fazer alguma coisa junto com a sua esposa ou junto com seus filhos. Então, levanta a bunda da cadeira e vai fazer isso. Eu estou achando diversas coisas interessantes, porque a gente está conversando muito e aí tem que ser muito criativo para diversas coisas. Especialmente quem tem esse modelo mental mais dentro da caixa, eu diria, eu preciso abrir mais a mente e dizer assim, existe outros mundos que não é só o meu. Vou dar um exemplo. Lava a louça. Eu lavo louça do meu jeito, a minha esposa lava louça do jeito dela. Eu cozinho do meu jeito, ela cozinha do jeito dela. Agora, se eu pego e falo para ela cozinhar do meu jeito, o que que vai acontecer? Vai dar conflito, né? Sim. Por Mas quê? o resultado acaba sendo o mesmo, né? Não? Depende, depende, viu, Gilmar? Porque pode ser, se a gente tem objetivo, se eu deixar ela pegar e cozinhar do jeito dela. Agora, se eu quero, a cada 5 minutos vou interferir para ela colocar isso, para ela colocar aquilo, o que que vai acontecer? Ela vai ficar de saco cheio, É. né? E aí ela vai dizer assim, tá bom, pega e cozinha você, já que você sabe fazer tudo, né? Então, Sim. a gente precisa desse ambiente mais fora da caixa, até no ambiente de casa. Imagina na empresa. Nos ambientes virtuais agora, mesma coisa. Quais são os acordos que vocês estão fazendo dentro das suas equipes para ter esse relacionamento? Quais são os acordos? É, a entrada, saída, pode chegar atrasado, não pode, pode mudar o invite, qual a etiqueta, qual não dá, um montão de coisa. Não faça acordos também dentro. Para quê? Para você viver mais levemente o que é esse objetivo comum. E quando alguém sai desse acordo, já, o combinado já está aí, né? Uhum. A pergunta que a indagação que você fez, Gilmar, nós estamos indo para a terceira onda? Eu ainda não sei. Algumas empresas já, tá? Isso depende de cada um, tá? E depende de cada empresa. Tem empresas que, tipo, o iFood está na terceira onda. Agora, tem outras empresas que ainda estão lá na primeira onda, dizendo, chorando, dizendo assim, e agora? Entendeu? O que que acontece? O que que vai acontecer? Diz assim, já aconteceu. O que você precisa pensar é, legal, o que que vai acontecer daqui 3, 4 meses, 6 meses daqui para frente? Pensar lá na frente. Eu sei que é difícil, especialmente para quem tem mais problemas financeiros, mas nós precisamos pensar nessas coisas. Diminui seu orçamento, faça alguma coisa. Por quê? O importante vai ser com esse novo normal que está vindo, porque ele não vai ser igual. E eu vou dar um exemplo. Conversei com o presidente de uma empresa de turismo semana passada, e é uma empresa grande. Ele tem um escritório numa capital que ele tem X pessoas lá. E ele falou assim, olha, eu não acreditava em home office, trabalho online. E sabe o que eu vou fazer quando terminar todo esse caos? Eu simplesmente vou fechar o meu escritório lá e colocar todo mundo home office, tá? Porque lá é
é uma filial, acho que são 16 pessoas, e está sendo muito mais fácil o tratamento de assuntos por conference call do que no escritório físico. Tá? Então, tem coisas que realmente vai mudar a maneira da gente fazer tudo. E essa empresa está na segunda onda. Quando ela chegar na terceira, já sabe que todo mundo já sabe que não vai ter mais escritório lá. Entendeu? Uhum. Agora, tem algumas coisas também, Gilmar, que a gente precisa ter em qualquer uma dessas ondas, que é, primeiro, saber ouvir. A gente precisa a gente precisa ouvir mais. Segundo, fazer boas perguntas. E aqui vem uma coisa que é muito importante, aprenda a respirar. Quando der aquele crepe lá, que deu que a pessoa se estressou na sua casa, falou aquilo que não deveria, respira, olha para ela e fala, me fale mais sobre isso daí. Tá? Respira. E a terceira questão, para quem é líder, especialmente, é o seguinte: você não sabe tudo, mas o grupo sabe tudo. Então, trabalhe mais, com menos hierarquia e com mais poder de grupo. Então, tem algumas empresas que estão fazendo o que, tipo o Amaro, que eles estão fazendo o quê? Eles se criaram comitês horizontais, tá? Onde toda tomada de decisão é conversada, até com o presidente. Junto o presidente faz parte. Na realidade, não muda muito. Quer dizer, você tem que ser humilde, né? Você tem que ser humilde, saber ouvir e ter a certeza, ou então, nesse formato de saber ouvir, você vai ter uma dimensão do que efetivamente a sua equipe conhece. Porque a equipe conhece, né? Na realidade, quando você trabalha liderança, muitas vezes você fala, você ensina uma série de modelos, mas, na realidade, liderança se faz efetivamente pelo exemplo, né? Então, quer dizer, eu acho que esse é um momento de você praticar isso, né? E tem que ser humilde mesmo. Eu, na minha percepção, acho que a humildade é fundamental nesse momento, até para você ir para a terceira, né? Para você ir para a terceira onda. E é isso, assim, o que a gente não pode confundir também, né, Gilmar, é humildade com uma questão de simplesmente dizer assim, tá bom, vamos chegar lá. Então, humildade em questão de, ao meu ver, tá? Em questão de liderança, é você ser uma referência para as pessoas e não uma interferência no resultado delas. E para não ser uma interferência, que isso exige muita, porque quebra a hierarquia, o que acontece? Você tem que ouvir mais, você tem que fazer mais perguntas, e isso nem sempre é fácil, especialmente quando eu tenho um modelo mental mais fechado, onde eu penso que as pessoas são um problema, mas fui eu que contratei ela, essa é a coisa mais interessante. Eu contratei essas pessoas e depois eu culpo elas por elas não trazerem o resultado para mim. Ou seja, quem está errado nessa equação? Ou quem não fez bem o seu trabalho, né? Então, mas a pressão por resultado, eu acho que é um bom caminho para você, digamos, efetivamente você chegar, ou seja, para você mudar de modelo mesmo, porque você está sendo pressionado por resultado. Você não tem muito tempo para discutir muitas alternativas. Quer dizer, você tem que, talvez, uma só também não dá para você avaliar. Então, você precisa de mais, no mínimo, duas alternativas para poder chegar a um modelo para que você possa efetivamente chegar no teu resultado. Agora, quando eu falo em humildade, eu acho que você precisa ser humilde, mas humilde com foco no resultado que você quer. Sim, porque senão, daqui a pouco, você diz, não, eu sou humilde e tal, e vai fazendo do jeito que você acha melhor. Acho que não é por aí. Você tem que focar no resultado e ouve, tudo bem, mas nós vamos ter que fazer isso, assim, essa é a metodologia. Vamos efetivamente discutir se essa é a melhor. O fato é que o resultado tem que acontecer, porque senão você não sobrevive.
E uma palavra mágica que você falou é metodologia. Então, a gente cuida muito aqui na Lumen, justamente para a gente focar nas questões de metodologias. Por quê? Hoje, qual é a metodologia de gestão de reuniões, ou gestão de projetos, ou gestão de OKRs, né? Que é objetivos e resultados chaves. Então, o cenário novo, que é o cenário online, ele está trazendo muito dessas provocações que a gente não via lá no nosso escritório presencial, porque estava todo mundo no mesmo bolo. Agora, a gente precisa trazer ainda o resultado e a gente não tem as metodologias que a gente pensava que tinha. E aí é muito importante, ao meu ver, ter essas metodologias e instituir metodologias e acordos dentro da empresa para você ter um ambiente mais leve e focado no resultado. Porque, assim, pessoal, a empresa não vive de sonhos, tá? É resultado. E estar fora da caixa é foco no resultado. Só que é foco no resultado comum. E quando é foco nisso, realmente o que acontece a maioria das vezes, existe menos hierarquia e mais foco no resultado. Tá? Menos hierarquia e mais foco no resultado. Por que eu falo menos hierarquia e foco no resultado? Porque o foco realmente tem que ser o resultado, não a hierarquia. A hierarquia não gera foco. Quando tem muita hierarquia, as pessoas fingem que elas fazem. Né? Agora, quando você tem um ambiente realmente que tem metodologia, tem acordos, tem resultado, uau! Aí as coisas andam não porque alguém mandou, mas porque as pessoas querem. Ou seja, estão trabalhando dentro de um objetivo comum, focadas num propósito. Isso é muito bom. Você, como já está se encaminhando para o final, ainda temos 10 minutinhos, aqui tem algumas perguntas, não sei se você está conseguindo acompanhar aí, mas aqui tem uma interessante que diz o seguinte: ouvi dizer que as reuniões estão muito mais produtivas, porque tem tempo para começar e acabar. O que você acha isso? O que você acha disso? Sim, nós somos especialistas em produtividade também. Então, a gente tem visto muito isso e a gente tem acompanhado. As reuniões, sim, estão muito mais produtivas e efetivas. Por algumas questões. As pessoas. A questão da pontualidade ela é melhor do que se a gente estiver no escritório presencial, e a saída também. E aí tem algumas coisas de comportamento dentro das reuniões. Por exemplo, você não consegue fazer uma discussão online onde todo mundo um está atrapalhando o outro. Então você tem que esperar a sua vez. O que acontece quando nós esperamos a nossa vez? A gente dá uma respirada, a gente reflete antes de falar, e isso ajuda realmente a fazer o quê? A gente entrar na reunião ou naquele assunto com um coração, eu diria, mais de paz. Tá? Mesmo que eu não concordo com aquilo, eu chego no momento e falo assim, isso daqui, ou a reunião travou, alguma coisa aconteceu, então eu tenho tido mais tempo para quê? Para respirar. Isso tem ajudado muito as reuniões. Uma outra coisa muitas empresas têm criado o que nós chamamos de acordos nas reuniões. Então, tem acordos para começar, para terminar. E, normalmente, as reuniões terminam antes do combinado. Porque tem uma pauta e as pessoas não conversam tanto um com o outro. Você não tem como pegar e bater o cotovelo na outra pessoa. Você viu o que o outro falou ali? Ou dar aquela olhada para outra pessoa e dizer assim, na boa, né? Não tem. Então, vida que segue. Você pode conversar depois no pessoal. Mas ali não tem isso daí. Então, até a dinâmica mudou muito. E não tem nem o café compartilhado, né? Se você quiser tomar café, é por tua conta. Não é verdade? Exatamente. Assim, diminuiu, eu diria, diminuiu o número de cafezinhos
diminuir o custo das empresas. Então, tem outras coisas que também são interessantes que têm acontecido nesse cenário. Por exemplo, São Paulo. Gente, você consegue ver as estrelas, entendeu? As estrelas. Então, isso quem diria? Então, é o que tem coisas boas também acontecendo, só que a gente está tão focado no que está dando errado, e está dando muita coisa errada, não estou falando que não, que a gente acaba perdendo as coisas boas também que acontecem, porque a gente estava naquele consumismo frenético, eu pensando no meus investimentos, bolsa de valores, não sei o quê, e aí daqui a pouco o mundo parou. E nós nunca tivemos uma experiência do mundo parar, tá? E aí, fala, opa, peraí, como é que vai sair daqui agora? Segurança, etc. Eu tenho que me adaptar. Eu nunca fiquei tanto tempo em casa. A empresa vai voltar? Não vai. Então, tem outros tipos de estresse que vão chegando por causa dessa nossa questão frenética do dia a dia. E faz parte. Então, quem diria que a gente chegaria em casa e teria que ficar tanto tempo, eu já falei isso, tanto tempo com os nossos entes queridos. E é sensacional, tem sido ótimo. Mas tem pessoas que não acham que tem sido ótimo. Então, tudo depende de como você vê e como você realmente quer enfrentar cada uma dessas ondas. Se você vê ela como um problema, ela vai ser um problema. Porque o problema não são as ondas, tá? Você já sabe quem é o problema, né? Então, focar como a gente sai disso. O que eu posso tirar de bom? Tá? Márcio, nós temos basicamente um minutinho aí para encerrar. Beleza. Então, eu queria que você fizesse uma consideração final no sentido de dizer o que você sugere ou recomenda para que a gente possa sair de uma era para outra, né? Ou seja, de um estágio Legal. para o outro. Né? Então, recomendações. Primeiro, ter clareza das 3 ondas, onde eu estou, entendeu? Essa primeira coisa. Segundo, mudar começar a ver as coisas diferentes e as pessoas de uma maneira diferente. Quando a pessoa faz uma coisa que você não goste, pense da seguinte maneira: como eu faria se estivesse no lugar dela? E não simplesmente julgar e ser reativo. Dá aquela parada, dá aquela respirada e veja ela como de uma maneira diferente. Como se fosse realmente uma pessoa igual você, que tem os mesmos problemas que você tem e você entendendo os problemas que ela tem. Então, essa segunda, mais fora da caixa do que dentro da caixa. Apesar que, para você estar fora da caixa, você muitas vezes vai passar pelo dentro da caixa. Então, faz parte estar dentro da caixa, tá? Ouve mais as coisas, respira, faça boas perguntas com as perguntas do outro e, por último, você não sabe tudo, mas o poder do coletivo, ele te traz a sabedoria que você precisa para esse momento, porque nós não temos uma analogia ao passado. Então, é isso, gente. Obrigado aí mesmo. Precisar de alguma coisa, estamos junto aí, tá? Lá na Lume a gente tem postado um montão de coisas, Lume Treinamento, a gente tem postado um montão de coisas, reuniões, essas coisas que a gente já falou sobre os livros. O próprio livro Mudança de Mindset, Gilmar, a gente está no Magalu, uma parceria ótima lá com o Magalu, também com um preço legal. Então, conte com a gente aí, estamos juntos nessa. Vamos atravessar o mar juntos. Eu espero que na retomada aí a gente volte ao nosso projeto inicial, que era fazer aqueles eventos presenciais, né? E também, caso isso se prolongue, talvez até na modalidade digital mesmo. Não sei como é que você está em termos hoje de demanda, mas a gente pode negociar aí com a nossa presidente, com a Andréa Galté, que deve estar nos acompanhando aí, né, para que a gente possa efetivamente manter essa parceria, seja no modelo presencial ou então no modelo digital mesmo. Né?
Então A gente já está a todo vapor aqui, presencial, digital, e possivelmente em breve vai ter EAD também. Então, estamos nos planejando para sair bem na terceira onda aí já, Gilmar. Então, conte com a gente, estamos juntos nessa aí. Valeu, Márcio. Mais uma vez, obrigado. E até a nossa próxima live que a gente está negociando aí. Tá bom? Então, um abração para você. Obrigado. Tudo Obrigado. de bom, Um abraço pessoal. a Valeu. todos. Um abraço a todos da Lumen. Ao Nelson, inclusive. Obrigado. Um Tchau. abração. Tchau, tchau, Gilmar.